Olá, turma boa, Diogo Silva. Então, estamos aqui gravando o segundo bloco de janeiro de 2021. Hoje é 1º de fevereiro. Eu não quis gravar ontem porque segundona é melhor começar a semana já com conteúdo aí de atualidades atualizado, né? Temos muita coisa para falar hoje. Lembrando que os editais estão pipocando, né? E atualidades ajudando muito, por exemplo, aí, tá aí na PM, né? Polícia Civil que deve sair muito em breve, geopolítica também para Polícia Rodoviária Federal, em alguns cursos de redação atualidades vai ajudar muito, não é? E o Vencendo Concurso está com essa oferta maravilhosa de cursos para vocês. Acessem, os preços são os melhores, com relação custo-benefício, uma equipe de professores fantástica, super experiente e com preços legais. Dá um like lá, curte, né? Porque isso é importante para a gente divulgar o nosso trabalho. E nós vamos trabalhar então com a segunda quinzena de janeiro. É muita informação, eu selecionei, evidentemente, porque é um processo de seleção, né? Então não vamos ficar com churumelas. Primeiro slide, o que fala de semana de 15 a 31 de janeiro, né? E vamos à primeira notícia. É possível, né? É possível começar o ano sem pensar nesse episódio todo que tem agora já envolvido a região norte. Mas, agora no final de janeiro, no dia 30 de janeiro, veio a notícia. Covid, né? A Amazônia tem mais mortes este ano do que a soma dos últimos 7 meses de 2020. Então, a gente sabe que essa nova variante aí da doença, ela é mais, ela traz, digamos assim, mais contaminação, ela tem uma maior transmissibilidade. Não sabemos ainda se a vacina, tudo indica que a vacina atua sobre ela, mas os números são bem assustadores. Segundo registros de óbitos oficiais feitos pelos cartórios entre junho e dezembro de 2020, o Estado contabilizou 1.586 mortes. Só em janeiro, 1.592. O caos ali foi em meados de janeiro, quando nós assistimos aquela cena dramática da falta de oxigênio. Só para a gente fechar os números. Então, em 7 meses, de junho a dezembro, 1.586, os primeiros 30 dias, 1.592. Então, isso, ainda que estão sendo contados, né? Só num dia chegaram a morrer quase 200 pessoas. Enfim, Manaus, que todo mundo estava super otimista, que era um estado que até se falava numa redução bem drástica da pandemia, chegou a se cogitar que lá já se tinha até a imunidade de rebanho. No entanto, eu não preciso contar para ninguém, nem falar aqui para ninguém, o drama que isso acabou trazendo para todos nós que começamos o ano chocados, né, com as cenas, algumas sequer nem mostradas, de tão horripilantes, né? Vi médicos dizendo que nem em guerra se via aquilo. Bom, não vamos ficar pensando nesse lado trágico, obviamente as ações, vidas já se foram, essa é a merda, né? Não dá para reverter, não dá para voltar, quer dizer. Agora, é importante dizer que a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Pazuello. Por quê? Ele teria cometido alguns crimes, como por exemplo, eu anotei aqui, demora, no Natal ele já tinha sido avisado. E várias vezes ele foi, até no começo de janeiro também foi alertado que faltaria oxigênio e que a pandemia estava crescendo. Chegou a sugerir cloroquina, não preciso nem mais dizer nada para você, né? E também a remoção e toda a gente sabe que realmente a região norte tem todas as dificuldades de logística.
mas a remoção foi muito tardia de pacientes. O fato é que está atingindo Roraima e Rondônia agora também, e até o próprio Pará, que já tomou medidas mais drásticas aí. Enfim, todo cuidado, né, minha turma? Todo cuidado, pelo amor de Deus. A coisa está ainda descontrolada, né? E o Amazonas, ao começar 2021, foi o que se tornou notícia no nosso universo aí, tá? Próximo slide. Bom, para não dizer que eu fico só dando notícia ruim, né? Saiu nesse final de semana um calor insuportável, acho que todo o Brasil, né? Que existe aquele consórcio da COVAX, que é controlado pela OMS, e que agora, a partir de meados de fevereiro, o Brasil deve receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca, né? O Brasil já recebeu 2 milhões, depois eu tenho um quadro aqui sobre a situação das vacinas. Veja, então, é uma boa notícia. Agora, estava vendo televisão, né, esses canais de notícia, e apareceu uma brasileira que trabalha na OMS dizendo, olha, não comemora 14 milhões, porque são estimativas, mas que sejam 10 milhões, né? O Brasil já pagou por isso, o Brasil desde o ano passado entrou nesse grande consórcio chamado COVAX aí. Bom, o que interessa é que a gente não chegou a 1% dos vacinados em alguns estados somente, e que a gente vai conseguir somente a tal da imunidade de rebanho quando chegarmos a 50% a 70% da população imunizada. Falta muito, viu, pessoal? É muita vacina aí, até porque são 2 doses, né? Então vamos olhar, tem um quadrinho aqui que é bem legal, para você ter um painel, quer ver? Deixa eu mudar de slide. Olha aí. As vacinas no Brasil. AstraZeneca, 70% de eficácia, 2 doses. Já chegaram 2 milhões, né? Que foram distribuídas aí. E a Fiocruz pediu o registro definitivo, para não ficar toda hora tendo que fazer esse pedido aí emergencial. Coronavac, são 2 doses, taxa de eficácia 50%. 6 milhões de doses importadas já foram distribuídas. O governo de São Paulo liberou mais 1.800.000 doses e agora está para chegar 5 mil litros de IVA para poder produzir mais 8 milhões de vacinas. Pfizer Biotech, 95% de eficácia. São necessárias 2 doses. O pedido está em andamento aí na Anvisa. E a Janssen, né, que está fazendo um estudo clínico. Eu vi que tem mais 2, né? A Johnson também soltou semana passada que com 1 dose apenas ela consegue ser eficiente. E hoje um laboratório indiano, junto com um laboratório chamado Precisa brasileiro, também pediu para iniciar os estudos. Ou seja, agora vão começar a aparecer outras vacinas, talvez numa quantidade menor, 4 milhões aqui, 5 milhões aqui. O importante, até com a questão de saúde pública, é informar você. Se você tomou a AstraZeneca, a primeira dose, tem que tomar a segunda da AstraZeneca. Se tomou a Coronavac, tem que tomar a segunda Coronavac. O governo está sabendo disso e está distribuindo da forma correta, óbvio, né? Mas os analistas dizem, as crianças não terão vacinas aí no primeiro semestre desse ano. Talvez a gente consiga lá para julho de 2021 ter vacinado um contingente X no Brasil, vai depender dessa entrega que está mais lenta das vacinas do que o esperado, para que nós consigamos ter a epidemia controlada, não encerrada. A palavra dos infectologistas é controlada. Obviamente, controlada, com o grupo de risco que tem a doença mais grave imunizado, a gente tem aí uma situação mais favorável para a economia, porque não dá para desassociar uma coisa da outra. Estamos vendo aí os lockdowns aí ocorrendo,
final de semana em São Paulo, tudo fechado, ninguém na rua, até medo. Eu fui na farmácia, domingo era umas 6h30 da tarde, benza a Deus, acelerei o passo, cheguei suando com a careca aqui, porque ninguém na rua, perigosíssimo, tá? Então, apesar de Manaus estar nesse caos, Pará e etc., essas vacinas começam agora a, digamos assim, mesmo que venha esse IVA da China, que já está embarcando essa semana, e demora uns 20 dias até se produzir essas novas vacinas aí. Vamos começar a primeira quinzena de fevereiro sem vacina, tá? A menos que cheguem uma ou outra. Lembrando que o governo assinou uma provisória de 20 bilhões de reais para as vacinas. Vamos para os slides, só para a gente não ficar só na notícia ruim, né? Bom, isso aqui é mais uma... Que ontem eu vi uma notícia maluca de um pai na região de Campinas que prendia um filho de 11 anos dentro de um tonel, né? De um baú, sei lá, amarrado a criança. E como a gente procura sempre ficar vendo as datas, aquilo que naquele mês é lembrado, tá aí, né? Uma mega operação a semana passada em busca de escravidão no Brasil. 23 unidades da federação resgataram quase 150 pessoas em escravidão. O número ainda pode subir. 150 pessoas hoje no Brasil vivendo, não numa escravidão de comprar e vender, mas é aquela coisa, o cara não poder sair de onde trabalha. Eu vi uma história de duas empregadas domésticas que inclusive deram o auxílio emergencial para a patroa sacar. Olha que gente, né? Então essa mega operação, a maior operação da Polícia Federal e do Brasil, do Ministério Público, do Ministério da Economia e tal, Minas Gerais, o estado com mais resgate, Goiás e Mato Grosso do Sul, mais para o interiorzão do Brasil, sempre muitas vezes ligado à terra. Esse dia 28 de janeiro é o dia escolhido como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, porque houve uma chacina contra auditores fiscais lá em Minas Gerais em 2004. Eles foram assassinados, né? E foram executados porque estavam exatamente investigando proprietários rurais que mantinham trabalho escravo no Brasil. O processo isentaram o possível mandante, aquelas coisas da justiça brasileira, do bom advogado, e acabou virando o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Tá? Só para registrar que nós começamos o ano ainda com esse problema, que é um problema estrutural. Não estou falando de um problema factual, mas um problema estrutural que é inadmissível. Em termos de pandemia, que as pessoas estão mais recolhidas em casa, a violência contra a mulher aumentou, a violência contra a criança aumentou, esse tipo de ação ainda é estarrecedora no nosso país, que é o último grande país do mundo a acabar com a escravidão africana, né? Bom, balança comercial brasileira. Começam a sair os números do Brasil, né? Tudo que isso é bem legal. Quando começa o ano, começam a sair dados de desemprego, de como a indústria cresceu, como o comércio cresceu, como a agricultura cresceu, como foi a safra, como é que foi a exportação. Faz-se um balanço. Então é bem legal ficar atento a todos esses balanços que começam a pipocar agora em janeiro, fevereiro, sobre o ano de 2020, um ano muito particular, onde todos os números devem cair, todos os índices devem diminuir. Afinal de contas, a pandemia mexeu com a economia mundial, né? E não à toa, o Brasil também sofreu na sua relação com os Estados Unidos, que é o segundo parceiro mais importante do Brasil, né? Primeiro é a China. Vamos ver aqui na tabela. Então vamos lá para o slidezinho. Olha lá, no gráfico do lado esquerdo, saldo comercial brasileiro com os Estados Unidos é o pior em 6 anos. Desde 2015, lá no auge da crise da Dilma, né? O Brasil até chegou a ter um superávit com o Temer. Esse ano de 2020 nós importamos mais do que exportamos. Isso tem muito a ver
com os efeitos da crise e a queda do petróleo, já que o Brasil exporta petróleo e dólar aí, digamos assim, o preço do petróleo, desculpa, caiu logo no começo do ano, aquela briga com a Arábia, que eu já gravei aí, Arábia Saudita e Rússia. Tá? Então, até nesse aspecto não foi bom. Vou sair daqui. No final das contas, até que para o Brasil foi um ano razoável. Porque quando você olha para a China, nós importamos 34 milhões de dólares e exportamos 70. Nós tivemos um saldo positivo. Em países, os Estados Unidos é o segundo, mas quando você pegar o bloco econômico, a União Europeia, aí praticamente nós também exportamos um pouquinho mais. A Holanda é o grande parceiro brasileiro na União Europeia. Nos Estados Unidos nós perdemos, né? E na Argentina nós tivemos também um saldo positivo. O saldo geral, né, aí aqui vai dar quanto mais ou menos? Vai dar 35. Considerando tudo que o Brasil exportou, nós tivemos um saldo de 50 bilhões de dólares o ano passado. Graças ao que, Diogo? Ao agronegócio. À nossa soja, ao milho, ao ferro, né? E farelo de soja, carne, que são os nossos principais produtos em exportação. Mas com os Estados Unidos, você vê que coisa curiosa. O Bolsonaro não era amigo do Trump? Porra! O que adiantou essa amizade? Ferrou o Brasil, né? Ferrou o Brasil. Então, tá aí. Não foi um ano positivo para a nossa balança com os Estados Unidos. No âmbito geral, foi um ano positivo sim, tá? Mas é legal aí conhecer esses números. Cuidado! Na União Europeia, o principal parceiro é a Holanda. Todos esses dados estão lá no site Poder 360, que eu me refiro aí embaixo. Mas tem muita coisa. Precisa falar um pouco de mundo. Bom, conter a China é uma missão impossível, adverte Pequim a Biden. Evidentemente que quando sai Trump entra Biden, no dia 20 de janeiro, tema que nós já conversamos a exaustão aqui, mas vamos tratar também novamente. Muitos perguntam, será que Biden vai mudar a política em relação à China? Tudo indica que não. Tudo indica que as relações continuarão no âmbito comercial. Os Estados Unidos mais próximo de Taiwan, que é a China capitalista, os Estados Unidos mais próximo do Japão, da Coreia do Sul, e os americanos sempre muito preocupados com o expansionismo chinês lá na Ásia. Então olha aqui olha lá. Conter a China é uma missão impossível. Nos últimos anos, a China insistiu cada vez mais em sua soberania sobre grande maioria das ilhas e recifes do Mar da China Meridional. A indignação de outros países, como Malásia, Filipinas, Vietnã e Brunei, que possuem reivindicações dessa área. Diante dessas pretensões consideradas excessivas, o governo Trump chegou a enviar navios de guerra na época. E lá termina a notícia, uma linha dura que Joe Biden parece querer seguir. Então, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, de uma boa, no âmbito das relações com a China, nada não quer dizer que a bandeira branca estendeu. Eu sempre digo, viu? Cuidado com essa história do Biden. Porque o Trump era um lixo, que o Biden é essa coisa maravilhosa. Ainda mais ele que teve problemas com o Brasil, quando declaradamente o Bolsonaro aí se posicionou a favor do Trump. O drama é que o Brasil ficou criando problemas com a Índia, o Brasil criou problemas com a China, foi muito dito isso, apesar de que o Bolsonaro enviou uma carta para o Biden, muito simpática, todo mundo indica, voltou a conversar com mais carinho com a China e com a Índia, porque nós precisamos deles. E quem tem 40% dos insumos médicos no mundo é a China. Como é que no meio da maior pandemia da história, sim, para nós aqui no Brasil, vai se brigar com esse país? É inadmissível, né? Bom, só para dizer, eu estava mais afim não de preocupar, mas é só para você entender, a China vai
vai jogando terra no mar para unir o seu território a ilhas. É um negócio doido, tá? E essa expansão chinesa, logicamente, que em busca de matéria-prima e etc. Próximo. Bom, aqui algumas, vamos falar um pouquinho das medidas que o Biden já tomou. Ele assinou, logo quando ele tomou posse, 17 decretos. E vem sistematicamente produzindo muitos decretos ao longo desse primeiro mês, nada, ele tomou posse dia 20, 10 dias aí. E aqui é legal, ó. Então, veja só, decretos para reduzir a emissão de dióxido de carbono, né, os gases de efeito estufa, duplicação da geração de energia eólica, né, também suspendeu concessão de petróleo e gás em terras públicas ou águas profundas, se comprometeu a proteger 30% das terras e águas federais até 2030, com uma forma de perder a biodiversidade, desenvolver uma frota de veículos oficiais totalmente elétricos, feitos por trabalhadores norte-americanos. Ordenou que as agências federais redirecionassem investimentos para ajudar as comunidades em áreas economicamente ligadas aos combustíveis fósseis, sobretudo o xisto, né? E afetadas pelos efeitos ambientais que eles causam, geralmente membros de minorias de baixa renda. Os americanos tiram muito petróleo do xisto, que é uma rocha, e que isso acaba contaminando os lençóis freáticos e todo o impacto aí na Terra. Ou seja, e ele já voltou ao Acordo de Paris. Nós vamos ter a COP26 em Glasgow esse ano, e lá tudo indica que Biden deve apresentar novas medidas em relação a esse Acordo de Paris, que prevê tentar conter um aquecimento de até 2 graus da temperatura da Terra após a Revolução Industrial, que é coisa pra caramba, do qual o Trump havia se retirado, e do qual o Brasil diz que vai seguir, mas não cumpre muito bem. O fato é que é uma inversão radical na política ambiental americana. Só na política ambiental? Não, outros decretos que Biden tomou. Ah lá. Tcharam. Desigualdade racial. Fez um apelo para a curta divisão. Ele deu uma Kamala Harris, que é a sua vice, confrontar o racismo. As tensões raciais aconteceram, todo mundo sabe, lá com o Floyd, e depois também no dia 6 de janeiro, na invasão do Capitólio, que ali tinha supremacistas brancos. O que ele adotou? Eu tive que ler aqui, porque é para ler mesmo, né? Conter o uso de prisões privadas pelo governo dos Estados Unidos para incentivar a fiscalização contra a discriminação do setor de habitação. Sublinhar um comprometimento com a soberania das tribos indígenas e para condenar a discriminação contra asiático-americanos e americanos de ascendência da Ilha do Pacífico, que, segundo o democrata, havia crescido muito com a pandemia. Então, dentre tantas medidas, né, ele quer aí confrontar o racismo, e não é o racismo só contra negros, né? A população americana de negros é de 15%. Tem o racismo contra os asiáticos, os latino-americanos, né? Ele já tomou, naqueles 17 decretos, quando ele assumiu, a providência de permitir que aqueles dreamers, que são aqueles meninos que vão morar nos Estados Unidos, possam encontrar os seus pais. Ele acabou com aquela proibição de que países islâmicos, por exemplo, que Irã, Líbia, né, Síria, eram proibidos migrantes de entrar nos Estados Unidos. São medidas que a gente precisa, que são conjunturais, para tentar combater um racismo estrutural que ganhou voz em vários discursos de Trump. Faz parte de todo o jogo político, faz parte do jogo político de tomar essas decisões para marcar uma posição, para marcar uma presença, mas eram promessas de campanha que estão sendo cumpridas logo nesse começo. Muita atenção a esses decretos, então, de Biden aí, nesse sentido.
Obviamente que ele tem uma pendência aí, que é um decreto onde ele está quase 2 trilhões de dólares para ajudar as famílias com a pandemia, só que isso depende do Congresso para aprovar. Isso está tramitando. Quando aparecer, a gente volta aqui atrás. Eu estou mais rápido porque... Deixa eu só ver uma coisa. É isso aqui, é isso. Eu estou mais rápido porque eu coloquei 9 notícias. E aí não quero comentar só de 15 em 15 dias, a gente acaba querendo falar, tem tanta coisa que eu, queria falar. Por exemplo, a eleição que vai ficar, vamos aguardar a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro, que define muita coisa do cenário político, né? Então, mas vamos olhar aqui. Muito bem. Esse não é, digamos assim, é mais uma coisa que nós, historiadores, geógrafos, professores, gostamos. O Parlamento russo aprova a extensão de acordo nuclear com os Estados Unidos. Biden e Putin falaram por telefone na terça-feira e concordaram em prorrogá-la por mais 5 anos. E o Parlamento russo acabou topando. E chama New START, só para você saber. Ele foi assinado lá em 2010 e diz que as potências têm que ter 1.550 ogivas e 700 mísseis. Isso é o que cada um pode ter. Este é um acordo que, enfim, remonta ao final da Guerra Fria, mas que, já que as duas maiores potências nucleares do mundo são exatamente Estados Unidos e Rússia, mas o que eu quero contar a fofoca para vocês aqui no telefonema. Ele falou, escuta, os democratas tendem a ser mais radicais com a Rússia do que os republicanos. O Putin tinha um pouco de amizade, admiração, o Trump tinha um pouco de amizade, admiração com o Putin. Os democratas costumam ser mais notícios, que a conversa foi meio roupa suja. Diz, a verdade é que você ficou pagando gente no Afeganistão para fazer intervenção na eleição americana. Como é que é essa história aí, dessa prisão do Navalny? O Biden teria dado alguns puxões de orelha aí no Putin, no que diz respeito à democracia. E também a uma guerra que se arrasta há muito tempo na Ucrânia, desde que a Rússia anexou a Crimeia. Então as relações não vão ser tão boas. É aquilo que eu dizia. Pelo menos esse acordo, que é um acordo elementar, de não ficar proliferando armas nucleares, ele foi mantido por mais 5 anos. Agora, imaginar que as relações serão positivas, não. Tá? A tendência é que democratas hostilizem mais aí os republicanos. Eu não vou falar de um golpe de Estado que ocorreu em Mianmar, porque ele ocorreu hoje. E eu fico pouco à vontade para comentar fatos tão em cima, porque chegam por agências internacionais até a gente digerir, até realmente saber o que está acontecendo. Em Mianmar, que é um país do Sudeste Asiático, eles cortaram a internet, cortaram o telefone, cortaram a televisão e os militares deram um golpe. Os militares governaram Mianmar até 2010. Mianmar, inclusive, foi assunto de prova da Polícia Civil, na perseguição que mesmo tendo voltado à democracia, ainda perseguia uma minoria muçulmana, os Rohingyas. Caiu na prova da Polícia Civil de 2018. Mas esse golpe dos militares que estavam no poder durante 50 anos, de 1960 até 2010, é muito fresco. Teve uma eleição em novembro, o partido da primeira-ministra foi o mais votado, seria a primeira sessão aí agora, e os militares deram esse golpe. Eu prometo que eu volto a falar assim que a gente tiver mais notícias sobre isso, tá? Por fim, a última notícia a respeito de mundo é o que aconteceu há 2 finais de semana na Rússia. Todo mundo, eu já contei para vocês que aquele Navalny foi preso, aquele cara que foi envenenado, estava na Alemanha. Quando ele volta da Alemanha, dia 17 de janeiro, eu acho, ele foi preso. E começaram a pipocar manifestações na Rússia, aí plena neve e tal, fala 4 mil, mas as notícias de hoje são mais de 5.500 pessoas presas, alegando que a lei do motim foi ferida.
e a polícia desceu o cacete. Isso prova que aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, a Rússia não tem nada de democrata, Putin não tem nada de santo, inclusive a mulher desse maior opositor ao Putin também foi presa. O clima pode esquentar. O clima pode esquentar. E eles alegam, porque está tendo aglomeração e não pode por causa da Covid. É nada. Na Rússia, Medvedev e Putin se alternam no poder há décadas e constituem aí uma ditadura de pressão policial em cima de qualquer manifestação, como a notícia diz aí, né? Houve uma repercussão negativa nos Estados Unidos, na União Europeia, e assim, como é que o cara... ele não podia ter saído da Alemanha. Pô, ele foi envenenado na Rússia e ele foi se cuidar da Alemanha. O que eles queriam? Que ele estivesse lá na UTI pedindo para... tem que me apresentar na polícia. Pô, o cara está salvando a vida dele. Mas enfim, a democracia sempre é um sentimento maior, um sentimento amplo, um sentimento que todos queremos, mas que nem todos os governos levam a sério. Sobretudo lá nessa parte da Rússia, que era a antiga União Soviética. Já falamos do ditador da Bielorrússia, né? Enfim, temos lá problemas sérios com essa democracia, e que é bem intervencionista, não é só lá, né? E a gente quer perseguir esse modelo, que não é o ideal, mas é o menos pior, né? Pois bem, então é isso. 9 assuntos, praticamente 10, falei um pouquinho de Mianmar, para encerrar essa segunda quinzena de janeiro. Tá bom? Aqui os endereçozinhos todos. Acessa lá o canal. Cada hora tem coisa nova. O Cristiano é uma máquina de gravar vídeo. Não só ele, Dorival, Fábio. Tem muito material para PM, dicas. Não perde de grátis, né? E com turma boa gravando. Tá bom? Vencendo concursos está aí. É isso. Já estou com saudades de gravar. Eu gosto de ficar 15. Quando era toda semana, eu matava saudades mais rapidamente. Tá tudo bem, estamos aqui fechados em casa. Meio fanho, porque eu dormi com o ventilador aqui em cima. Esse calor insuportável. E aí fica com essa coisa meio entupida no nariz. Fica com Deus, se cuida. E vamos que o Diogão está aqui para te ajudar. Prof. Diogo @uol, se precisar de alguma coisa, né? Manda recado, tira dúvida, estamos aí para isso. Prof. Diogo @uol, tá? Então fica aí, com Deus, tá bom? Tchau, tchau.